MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. O MP no Rádio de hoje trata de matrículas escolares e outras questões ligadas ao direito à educação, por conta do período de matrículas que a partir desse mês começa em boa parte das escolas da rede pública e particular. Quem conversa com a gente sobre isso é o promotor de justiça Vinícius Bento Galli, do Ministério Público do Paraná. Doutor Vinícius, falando primeiro do ensino público, quais seriam os primeiros passos que os pais responsáveis devem tomar para garantir a matrícula dos filhos na rede pública? Primeiramente, eu acho importante a gente salientar que a matrícula em estabelecimento de ensino a partir dos 4 anos de idade é um direito fundamental da criança, previsto tanto na Constituição Federal como no ECA. Logo, é um direito subjetivo que pode ser exigido contra o poder público. Assim, é um direito da criança e um dever da família e do Estado. É um dever do Estado porque o poder público tem a obrigação de disponibilizar a vaga em um estabelecimento de ensino. E também é uma obrigação da família, porque a família tem o dever de matricular o aluno no estabelecimento de ensino e também de zelar para que o aluno frequente as aulas regularmente, sob pena, inclusive, de responsabilização, né? Então, é um direito da criança, é um dever da família e é um dever do poder público. E a família pode ser responsabilizada. A responsabilização dos pais, ela pode ser tanto na esfera administrativa como criminal. Na esfera administrativa, através da aplicação de uma multa que varia de 3 a 20 salários mínimos, e na esfera criminal, pois pode caracterizar um crime previsto no artigo 246 do Código Penal, que é justamente o crime de abandono intelectual. Perfeito. Então, a partir de 4 anos, obrigatoriamente, a criança tem que estar em sala de aula e os pais têm que estar participando desse processo. Exatamente, participando tanto no momento da matrícula e principalmente depois, no momento de acompanhar a frequência escolar deste aluno. Perfeito, doutor. E quais os passos que a pessoa deve fazer para garantir essa matrícula e se também tem um calendário unificado de matrículas, doutor, no estado inteiro, ou se cada cidade faz sua própria data? Em relação ao calendário, é preciso ficar atento que existe sim o calendário, mas as datas e os prazos para matrículas e rematrículas podem variar em relação à rede de ensino, tanto público, estadual, municipal ou até particular. Ou seja, é possível que esses prazos coincidam, mas é possível também que esses prazos sejam diferentes. Por isso, os pais, a família, os responsáveis têm que ficar atentos a esses prazos. De que forma? Buscando no estabelecimento de ensino mais próximo da sua casa, da sua família, ou até mesmo na escola em que eles pretendem realizar a matrícula do filho, do aluno, para saber quando vai abrir o prazo, quando começa o prazo, e também não deixar assim muito em cima da hora, né? É importante o quanto antes, já vai lá, conversa com a escola, verifica, quando começa, que horário que vai ser, e aí já fica sabendo, e assim que abre esse prazo, ele já pode efetivar a matrícula e a rematrícula, porque, como eu falei, esse prazo pode ser coincidente, mas pode ser também diferente em relação à rede estadual, à rede municipal de ensino e também até à rede particular de ensino. Entendi. Doutor, o senhor falou ali procurar a escola mais próxima da sua casa. A regra é essa, assim? A criança tem que estudar mais perto de casa? Como que funciona isso? Exatamente. A escolha da escola, do estabelecimento de ensino, se dá de acordo com a maior proximidade da residência da família. Então, a escolha é feita através de um georreferenciamento, de acordo com o endereço da família. Então, a família, em princípio, ela não pode escolher o estabelecimento de ensino onde o aluno vai estudar, porque o estabelecimento de ensino vai ser justamente aquele que é mais próximo da casa, mais próximo do endereço da família. Entretanto, caso a família queira matricular o aluno em uma determinada escola, mesmo que essa escola seja um pouco mais longe da sua casa, vamos dizer assim, não seja a escola mais próxima da sua casa, é possível sim, desde que nessa escola pretendida haja vaga. Então, a família, ela deve procurar essa escola pretendida e perguntar, conversar se tem vaga. Se tiver vaga, não há, em princípio, um impedimento para que o aluno seja matriculado e frequente esse estabelecimento de ensino, mesmo ele sendo mais distante do que outra escola em relação à sua casa.
E também em relação à proximidade da escola com a casa da família, caso nessa escola mais próxima não haja vagas, é possível pensar em um transporte escolar, desde que a distância da casa do aluno em relação à escola seja superior a 2 quilômetros. Até 2 quilômetros, o pai, a mãe, a família têm que se organizar para encaminhar o aluno até a escola, para levar o aluno até a escola. A partir de 2 quilômetros, em princípio, surge o direito do aluno de ser transportado pelo poder público. Entendi. Então, daí o município ou o estado tem que fazer esse transporte quando a escola fica a mais de 2 quilômetros do aluno. É isso. Exatamente. Sobretudo nos casos assim, até de crianças, adolescentes, alunos que moram numa zona rural, numa área rural, né, em que essa situação é mais evidente. Mas, mesmo em se tratando de alunos que moram na cidade, se for superior a 2 quilômetros, surge aí o direito de ser transportado pelo poder público. Perfeito, doutor. E em relação à reserva de vagas, doutor, tem alguma prioridade para alunos que já estudam na rede pública? Ou, por exemplo, quando é caso de irmãos da mesma escola, como é que funciona isso? Sim, de uma forma geral, sim. Os alunos que já estão matriculados na rede pública de ensino básico costumam ter prioridade no período de rematrícula, sendo garantida a continuidade dos estudos na mesma escola, conforme a organização da rede de ensino. Até porque, normalmente, essa escola é a escola mais próxima do endereço do aluno. Então, mantém-se uma continuidade. Em relação aos irmãos, por meio de uma lei aprovada em 2019, houve a modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora contém uma previsão expressa no artigo 53 de que é direito do aluno o acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência e, aqui é o ponto, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, os irmãos têm sim esse direito de frequentarem o mesmo estabelecimento de ensino, claro, desde que estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. E, doutor, quais são os documentos essenciais que os pais devem apresentar no ato da matrícula? Normalmente se pede, né, os documentos de identificação do aluno, como RG, CPF, certidão de nascimento. Um documento muito importante que tem sido pedido é a carteira de vacina, e caso a família não apresente a carteira vacinal, a carteira de vacina, a família é notificada para apresentar esse documento em um determinado prazo e, caso não apresente, é reportado justamente ao Conselho Tutelar. Além disso, deve ser apresentada também uma fatura de energia elétrica, um documento que demonstra o endereço da família, justamente para verificar qual é a escola mais próxima do endereço dessa família. Um ponto importante aqui que eu acho interessante destacar: se o aluno não estiver na responsabilidade do pai ou da mãe, mas de outras pessoas, o responsável legal deve apresentar um termo de guarda ou de tutela para comprovar a qualidade de responsável e assim verificar a quem o juízo confiou nos cuidados dessa criança e evitar alguma irregularidade na representação dessa criança. Em caso de transferência, é importante também trazer o histórico escolar para garantir as informações de um estabelecimento para o outro. Agora, no caso de rematrícula, a situação é mais simples. Basicamente, a escola exige o comprovante de residência atualizado e a declaração de vacina. Doutor Vinícius, além do ensino público, para os pais que buscam a rede particular, tem algum tipo de regra específica? Tem alguma coisa diferente em relação às matrículas? Em relação à rede particular de ensino, né, é importante destacar aqui que os pais, os responsáveis, eles estão comprando um serviço, né? Então, no momento da matrícula ou da rematrícula, os responsáveis, eles devem ficar atentos às opções de pagamento, ao que está incluído ou não na mensalidade, como alimentação, material didático, atividades extracurriculares, normalmente relacionadas a esportes, e também tem que ficar atento a outras cobranças opcionais. Ou seja, é um serviço que ele está comprando. Além disso, a escola particular, a rede particular de ensino, ela tem as mesmas obrigações da escola pública em relação aos alunos. Ou seja, ela não pode fazer limitações ou escolher seus estudantes. Por exemplo, a rede privada de ensino também presta um serviço de natureza pública. E por esse motivo, ela tem o mesmo dever de aceitar todos os alunos, independentemente de qualquer condição. Entendi, doutor. Nesse caso, até a gente vai falar agora do caso dos alunos com deficiência. Eles não podem ter matrícula negada, é isso, doutor? Exatamente. Os alunos com deficiência, eles não podem ter a matrícula negada. Eles têm o direito de ser matriculados
na mesma situação dos demais alunos. Isso vale tanto para a rede pública como para a rede particular de ensino. Certo. E esses alunos, doutor, eles têm algum direito específico no processo de matrícula, no atendimento pedagógico? É muito importante sua pergunta. Veja só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante o atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com deficiência na rede regular de ensino, isto é, na mesma perspectiva dos demais alunos. É o que se chama de educação especial na perspectiva inclusiva, mas oferecendo as adequações, as adaptações, os recursos e atendimentos especializados para que o aluno possa se desenvolver. Por exemplo, corrigindo barreiras físicas e arquitetônicas que dificultam o acesso e a mobilidade dos alunos, como rampas para cadeirantes, banheiros adaptados e móveis adequados, além da adaptação de material pedagógico, como livros em braille ou audiolivros, e salas de atendimento multifuncionais, com uso de recursos e de tecnologias assistivas, além de profissionais de apoio e professores de atendimento educacional especializado. E esse profissional de apoio, ele tem que observar as características desse aluno, o que ele de fato necessita. Qual o tipo de profissional que ele precisa? É um pedagogo? É um educador social? Enfim, tudo a depender do tipo de deficiência que o aluno apresenta. Na verdade, a escola, quando ela recebe o aluno, ela deve fazer um plano de ensino individualizado para cada aluno com deficiência, levando em consideração as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Resumindo, a ideia do aluno entrar no ensino regular não é que ele entre de qualquer jeito, mas sim que ele consiga, de fato, compreender o que está sendo ensinado e ter a qualidade de ensino como todo e qualquer aluno dentro do ambiente escolar. Com isso, é garantido o direito de todos de estar, participar e aprender na mesma escola, ou seja, uma educação inclusiva, sem qualquer discriminação. E isso, como eu disse, vale tanto para a rede pública como para a rede privada de ensino. E, doutor, isso não pode ser cobrado a mais, né, no caso da rede privada? Não, de forma alguma, não pode ser cobrado a mais na rede particular de ensino. A escola ela tem que se adequar, tem que se adaptar para receber esse aluno sem nenhuma cobrança a mais. E se não for observado, a família deve procurar o Conselho Tutelar e até mesmo, se necessário, o próprio Ministério Público, a Promotoria de Justiça da sua cidade. Essa que era a questão que eu ia fazer agora, doutor. Em relação a qualquer tipo de problema no processo de matrícula, quando a gente vê que o direito do aluno à educação está sendo violado, é possível buscar o Ministério Público? Como que a pessoa deve fazer isso? Sem dúvida, é possível sim buscar o Ministério Público, buscar a Promotoria de Justiça da sua cidade para receber a devida orientação, receber o devido atendimento, mas antes disso a gente orienta que a família, que o responsável, ela busque o Conselho Tutelar. A gente orienta que toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos, aos interesses de uma criança e de um adolescente sejam reportados, comunicados ao Conselho Tutelar, que vai tentar, na esfera administrativa, resolver a questão. Caso o Conselho Tutelar não consiga, aí sim ele encaminha o caso para o Ministério Público, que vai avaliar qual medida pode ser adotada. Porque o Conselho Tutelar ele também tem poder de requisição, pode aplicar medidas de proteção e, através dessas medidas, ele pode diretamente resolver o problema relacionado na área escolar, na questão de vagas, questão de necessidade de um aluno específico. Maravilha, doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Mande seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou ligue no 41 3250 4469. E se você quiser saber mais sobre o que o Ministério Público pode fazer por você, é só acompanhar o Ministério Público nas redes sociais. É só buscar o perfil MP Paraná. O programa desta semana teve produção de Tomás Barreiros e apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.